Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Selic a 15%, sobre Ibov nas máximas, sobre dólar, sobre Estados Unidos, sobre, enfim, todos os temas econômicos que vem bombando nos últimos dias, né? Queria aproveitar para fazer um resumão de todos eles. E antes de mais nada, gostaria de pedir, né, que se você gosta de temas como esse, de empreendedorismo, finanças, enfim, de esportes também, né, ou todos eles juntos, por favor, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, vai me ajudar demais a trazer mais vídeos como esse, beleza? E bom, indo diretamente ao assunto, eu gostaria de falar um pouco sobre a Selic, né, que para quem não acompanhou a reunião do Copom, do Banco Central, a Selic acabou se mantendo em 15% ao ano, né, uma taxa que é muito alta comparada aos últimos anos, né, e ainda mais naquele período pós-pandemia, né, no qual os juros brasileiros chegaram a 2% ao ano. E, enfim, queria primeiro falar um pouco dessa decisão, que já era mais ou menos esperada, né? E basicamente o brasileiro já vinha esperando, né? A gente não tinha muita expectativa. O Banco Central também, durante a reunião, não falou nada de abaixar nas próximas reuniões, não deu nenhuma sinalização, então tudo indica que ela deve se perpetuar por muito tempo. E, enfim, isso consequentemente afeta o dólar, né? Porque teoricamente, com a Selic mais alta, a previsão, pelo menos, né, de que entre mais dólar no país, porque por ser um ativo seguro, entre aspas, né, o investimento na Selic, que está dando mais ou menos aí 1,30 por mês, né, faz muito sentido para o investidor estrangeiro colocar recursos aqui, sobretudo em renda fixa, né, para aproveitar, digamos assim, dessa Selic nas alturas. E lógico, entrando mais dólar aqui no país, o dólar para o brasileiro, né, que está indo realizar uma compra de dólar ali, comercial, turismo, o dólar tende a cair, né? Então, enfim, a princípio esse é o esperado, né? Só que aí entra até numa crítica que eu gostaria de fazer, aí entrando no tema dólar, né? Eu gostaria de fazer uma crítica a diversos influencers que vocês acompanham por aí, que falam sobre finanças e que, enfim, todo dia estão querendo criar um caos na nossa economia, e todo dia aqueles influencers, que eu não vou citar nome, né, dizendo para você comprar dólar, que você tem que abrir conta lá fora. E bom, o que esse influencer não tá falando é que esse cara que ficava falando desde o dia 1º de janeiro para vocês, que quando o dólar tava 6,30, que o Brasil ia pro buraco e que, enfim, o negócio era investir nos Estados Unidos, na corretora americana que ele ganha comissão. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas esse cara, né, que era o cara que ficava tentando forçar uma tendência de opinião, principalmente para a galera investir em dólar, né? Esse cara tá tomando pau nesse ano. E eu não tô querendo falar de política, enfim, pra mim é um tema zero política, tá? Eu tô falando única e exclusivamente de economia. Não tô aqui para falar que o político A é o melhor, o político B é ruim. Não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo única e exclusivamente de aspectos econômicos. Porque esse pessoal tava dia 1º de janeiro lá, virou o ano, falando: não, 2025 é o ano que você tem que investir lá fora, você tem que botar tudo lá fora e você não pode colocar nada na Bolsa Brasileira, porque nesse cenário de 15% de juros, a Bolsa Brasileira vai entrar numa derrocada e, enfim, vai ser horrível. Resultado, quem investiu em Bolsa Brasileira tá sorrindo agora com essa grande alta, e quem investiu em dólar tá
tomando pau. Então, assim, o recado, eu não tô aqui também para falar que a minha opinião tá certa, a minha opinião tá errada. Não dei qualquer opinião sobre isso no início do ano. Eu só tô aqui para falar que vocês tomem cuidado com esse tipo de investidores, né, que chegam aqui no YouTube, no Instagram e ficam propagando lá o que eles acham que vai acontecer. E aí você investe a tua grana que você ganhou suada lá no trabalho, né, que você suou o ano inteiro para conseguir aquele dinheiro. Aí você investe tudo baseado na opinião do cara, e aí quando vai ver, você tá tomando prejuízo, né? Então, assim, o meu objetivo, principalmente com esse vídeo, é falar cuidado para vocês, né? Para vocês tomarem cuidado com o que esses caras dizem. A maioria fica aí, uns falam de Ibov, outros falam de Bitcoin, né? Uns falam de ações específicas, outros falam de comprar dólar. Então, assim, cara, um conselho sincero mesmo, não acredite em nada que esse pessoal propaga aqui, tá? Não acredite nem no até mesmo seu assessor de investimento. Tome cuidado com ele, que esse cara, ele também enfim, ele obviamente recebe comissão pelo que ele indica. Então ele não é um cara ideal para você basear as suas opiniões. Eu acredito muito no critério de estudar por conta própria, ler livros, enfim, acompanhar mercado antes de investir em qualquer coisa. E até alguns amigos meus ficam perguntando: Portugal, o que você acha e tal, o que você acha, onde eu devo aplicar meu dinheiro? Eu respondo para todo mundo a mesma coisa. Eu falo: cara, se você não acompanha mercado, bota na renda fixa, porque você não vai ficar acompanhando, você não vai ficar vendendo no topo e comprando no fundo, até porque nem o cara que é gestor de fundo sabe fazer isso. E, enfim, se você não acompanha, não vivencia o mercado em si, cara, não faz sentido você tentar apostar naquela ação que, enfim, você viu lá no YouTube um comentário dizendo que ela é boa, sabe? Então, não confie nessa galera. Tá? Então, isso aí vai uma lição de moral e um aprendizado que até mesmo eu senti na pele e vivenciei nos últimos tempos. E, enfim, eu não tô aqui para recomendar nada, eu não tô aqui para vender curso, não tô aqui para fazer absolutamente nada desse sentido. Eu só tô aqui para comentar fatos, né? E o fato é que esse investidor, entre aspas, que te recomendou dólar no início do ano, olha aí o tanto de gente que ele colocou no prejuízo, né? E bom, aí entrando no quesito Estados Unidos, né, que todo mundo estava recomendando, todo mundo estava falando bem. O quesito Estados Unidos, o Trump, não tô aqui para falar de política, eu tô aqui só para falar de aspectos econômicos do Trump. Enfraqueceu o dólar de propósito, tá? Tudo isso é uma tática, para quem não sabe, desde o último governo dele ele já aplicou isso, porque ele gosta de enfraquecer o dólar para tornar o dólar competitivo perante ao mundo e conseguir crescer a economia dos Estados Unidos. Só que ele não contava principalmente com esse lance aí agora do shutdown americano novamente, que esse é o shutdown que está batendo recorde, né? Superando o do último governo dele. E isso está fazendo com que uma recessão esteja sendo criada nos Estados Unidos. Mas eu ainda acredito que também esses rumores de recessão, tudo mais, crise nos Estados Unidos, eu acho isso ainda meio balela, sabe? Eu acho que o que tá acontecendo, essa queda ultimamente, né? Ela na verdade é mais uma correção, ao meu ver, tá? Não tô aqui para vocês basearem suas opiniões econômicas na minha, mas a minha opinião é que os Estados Unidos ele tá muito esticado, né? O Fed criou, digamos assim, uma injeção monetária muito grande na economia, principalmente na bolsa. Algumas ações subiram um absurdo, sobretudo essas de AI, né, de inteligência artificial, e a grande verdade é que agora estão sendo corrigidos, né? E
o pessoal, enfim, principalmente os investidores grandes, dos grandes fundos, né, que de fato são quem manda na economia, não sou eu, você aí de casa operando aí na bolsa. Os caras dos grandes fundos olharam e falaram, tá, beleza, já tirei um certo retorno, deixa eu migrar para outra coisa que pode render mais agora, né? Porque eu já estou sentindo que isso aí deve estar meio arriscado. Né? Então, no fundo, o que acontece é isso, tá? Eu não estou vendo uma recessão assim a curto prazo, como todo mundo está falando, não estou também vendo uma recessão no Brasil, muito pelo contrário, mas eu acho que sim, algumas coisas devem desacelerar aí nos próximos dias, muito em virtude da Selic estar se mantendo, né? Principalmente o mercado imobiliário. Então, assim, eu acredito que é um momento de cautela, sabe? Eu acho que apesar de toda a euforia, né, que todo mundo está eufórico, dizendo agora o Ibov vai para 200 mil pontos, o dólar vai lá para baixo, enfim, investir nos Estados Unidos também agora vai... tá caindo, mas enfim, eu vou comprar porque vai subir, Bitcoin também. Cara, eu tomaria cuidado, porque eu tô sentindo o mundo meio esquisito. Eu acho que o mundo tá meio estranho, as coisas estão meio estranhas. Eu nunca vi o Ibov subir com juros altos, né? Subir como subiu esse ano. Enfim, eu acho que o pessoal tá meio doido. No fundo é isso. Eu acho que o mercado ainda não está sabendo o que esperar, está tentando prever um futuro que talvez, se não acontecer, possivelmente pode gerar prejuízo aí para uma galera. Então, assim, tomem cuidado no que vocês forem fazer, ainda mais vocês que forem iniciantes, né, em mercado financeiro e tudo mais. Tomem bastante cuidado. Enfim, a gente está num cenário assim de renda fixa muito positivo, né? Renda fixa 15% não é todo ano que tem. Então, assim, paga-se muito bem para você não correr riscos, né? Para quem conquista aquele dinheirinho suado, assim, já tem, digamos, uma renda, né? E que gostaria de aplicar de uma forma mais segura, cara, não tenta reinventar a roda, sabe? Não é uma recomendação de investimento, novamente, mas assim, olhando pro lado do amador, não tenta, cara, postar agora no Ibov, no S&P, porque, enfim, o YouTuber X falou que agora é o momento, que as coisas estão caindo. Eu tomaria cautela nesse momento, né, porque de fato é um momento meio diferente de tudo que já vivemos. E não está tendo muito padrão, não está tendo muito no que se basear. Então, no fundo, assim, essa seria a minha opinião, né? Minha crítica, mas uma crítica construtiva, né? Principalmente no sentido de ajudar as pessoas que estão começando a investir agora e muitas vezes acabam caindo em opiniões aí de... não estou falando todos os youtubers, tá? Mas, enfim, alguns que eu vejo aí ultimamente. E o meu intuito é de fato ajudar a trazer, enfim, conteúdos como esse, né, para que as pessoas tenham uma base maior para analisar as questões que vêm acontecendo, né, principalmente no mundo financeiro, e que, enfim, possam tomar opiniões baseadas em elas mesmas, não em um cara como eu aqui que está falando no YouTube e está tentando recomendar alguma coisa, sabe? Novamente, eu não estou recomendando nada, eu estou falando para vocês tomarem cuidado. Então, no fundo é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha feito sentido. Se fez, se ajudou, por favor, deixa aqui o like, não vai custar nada e vai me ajudar demais. Se inscreva no canal se você não é inscrito e comente aqui o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, beleza? É isso, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.